Olá, meus amores. Hoje vou compartilhar com vocês uma história de amor que nasce nos lugares mais inesperados, um romance que prova como a vulnerabilidade pode ser o caminho para a conexão mais profunda. Vocês conhecerão Heitor Montiverdi, um bilionário com uma doença digestiva rara e humilhante, e Lívia Castellanos, uma mãe solteira contratada para cuidados íntimos que ninguém mais estaria disposto a realizar. O que começa como um acordo profissional transforma-se em uma jornada de dignidade, aceitação e amor incondicional. Antes de começarmos, quero conhecer vocês. Comentem abaixo seus nomes e de onde estão assistindo. Adoro saber quem são os corações românticos que acompanham nossas histórias. Agora, vamos mergulhar nesta narrativa que nos ensina que o amor verdadeiro não se intimida diante das situações mais difíceis. Era uma tarde de outono em Praga quando Heitor Montiverdi recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Sentado em seu escritório no último andar do edifício que abrigava a sede de seu império tecnológico, o milionário de 38 anos observava o horizonte da cidade antiga através das janelas que iam do chão ao teto. As torres medievais e os telhados de terracota formavam um contraste surreal com os hologramas e telas de última geração que o cercavam. Síndrome de Maltron-Arada, disse o Dr. Petrov com uma voz controlada. É extremamente rara. Apenas 17 casos foram documentados na literatura médica. Heitor permaneceu impassível, seus olhos verdes fixos nas folhas que caíam no parque distante. Uma fortuna de bilhões não poderia comprar a cura para o que ele tinha. A síndrome afetava seu sistema digestivo de forma devastadora, tornando-o incapaz de controlar as funções intestinais e causando episódios frequentes e imprevisíveis. Quanto tempo? Perguntou Heitor, sua voz grave ecoando no espaço minimalista. Não é terminal, Sr. Montiverdi. Mas a deterioração é progressiva. Precisará de cuidados especiais, alguém com discrição e... O médico hesitou. Alguém para limpar minhas fezes, completou Heitor com frieza. Encontre essa pessoa. Ofereça o que for necessário. Do outro lado da cidade, no bairro de Kov, Lívia Castellanos tentava acalmar seu filho de 8 anos enquanto organizava currículos em uma mesa pequena coberta com desenhos infantis. Desde que Miguel, seu filho, havia sido diagnosticado com uma condição respiratória rara, os gastos com medicamentos consumiam quase todo o seu salário como tradutora freelancer. Mamãe, olha o que eu desenhei. Miguel ergueu um papel colorido onde havia desenhado um dragão com asas brilhantes. Está lindo, meu amor, sorriu Lívia, afastando uma mecha de cabelo cacheado do rosto. Agora, mamãe precisa terminar de enviar esses currículos. Sim? Depois vamos ler aquela história sobre as estrelas que você adora. O telefone tocou. Uma agência de recrutamento executivo. Vaga para cuidadora pessoal, salário 5 vezes maior que qualquer coisa que ela já havia recebido, apartamento incluído, escola internacional para Miguel. Havia apenas uma condição peculiar que fez Lívia franzir a testa enquanto escutava os detalhes. 2 dias depois, ela estava no elevador panorâmico que subia até a cobertura Montiverdi, com o coração acelerado e as mãos suando. Quando as portas se abriram, um homem alto, de ombros largos e cabelos negros pontilhados de grisalho a aguardava. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que a fez recuar levemente. Senhorita Castellanos, ele disse, sua voz mais suave do que ela esperava. Sou Heitor Montiverdi. Presumo que a agência tenha explicado detalhadamente a natureza do trabalho. Lívia assentiu, mantendo o olhar firme. E mesmo assim, está aqui. Tenho um filho que precisa de mim, Sr. Montiverdi. E pelo que entendi, o senhor também precisa de alguém. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Touché. Vamos discutir os termos então. Naquela noite, ao voltar para seu pequeno apartamento, Lívia olhou para Miguel adormecido e sussurrou. As coisas vão melhorar, pequeno. Mamãe promete. Mal sabia ela como aquela promessa tomaria rumos inesperados.
A vila de Heitor nos arredores de Santorini era um complexo impressionante de estruturas brancas em cascata que desciam em direção ao mar Egeu. Após 3 meses trabalhando na residência de Praga, Lívia e Miguel haviam sido trazidos para acompanhar o empresário durante sua estadia na Grécia. O trabalho era difícil, mas não da forma que Lívia imaginara. As questões práticas, limpar, medicar, ajudar com a higiene durante os episódios da síndrome, haviam se tornado rotineiras com surpreendente naturalidade. O verdadeiro desafio era lidar com o homem por trás da doença. Seu café da manhã está pronto, Sr. Monteverdi, anunciou Lívia ao entrar no escritório onde Heitor já trabalhava apesar do horário matinal. Quantas vezes preciso dizer que pode me chamar de Heitor? Especialmente depois de ontem à noite. Lívia enrubesceu ao lembrar do episódio particularmente intenso que Heitor havia sofrido durante um jantar de negócios. Ela havia não apenas lidado com a situação com discrição impecável, mas também inventado uma desculpa tão convincente que nenhum dos presentes percebeu o verdadeiro motivo da súbita retirada do anfitrião. Os hábitos são difíceis de quebrar, senhor. Assim como sua teimosia em seguir a dieta prescrita pelo Dr. Petrov. Heitor deixou escapar uma risada rouca. Touché novamente, senhora Castellanos. Um ponto para você. Era estranho como haviam desenvolvido essa dinâmica. Em público, ela era assistente pessoal eficiente e discreta. Em privado, quando a realidade crua da condição dele se manifestava, havia uma intimidade forçada que gradualmente deu lugar a uma honestidade rara. Miguel perguntou se pode usar a piscina hoje, comentou ela, ajustando os medicamentos na bandeja. A piscina é de vocês sempre que quiserem, respondeu ele sem tirar os olhos da tela. Na verdade, ele me pediu ontem para ensinar-lhe a nadar melhor. Lívia congelou. Ele incomodou você? Peço desculpas. Eu. Lívia, Heitor finalmente virou-se para ela. Seus olhos verdes suavizados de uma forma que ela raramente via. Miguel nunca incomoda. Na verdade, é a única pessoa nesta casa que me trata como um ser humano normal, e não como uma bomba relógio de excremento. A franqueza da declaração fez com que ambos rissem, um som que ecoou pelas paredes brancas e se espalhou pela varanda aberta, flutuando sobre o azul intenso do mar. À tarde, Lívia observava da borda da piscina enquanto Heitor demonstrava a Miguel como sincronizar a respiração com as braçadas. Havia uma paciência em seus gestos que contradiziam completamente o executivo impiedoso descrito nas revistas de negócios. Sua mãe deveria entrar também, comentou Heitor para Miguel, lançando um olhar provocativo para Lívia. Mamãe tem medo de água funda, respondeu Miguel com a sinceridade brutal das crianças. Não é bem medo, defendeu-se Lívia, ajustando nervosamente a borda de sua túnica de praia. É respeito saudável. Respeito saudável, repetiu Heitor com um sorriso irônico. Interessante como todos temos algo que nos aterroriza. Naquela noite, depois de colocar Miguel na cama, Lívia encontrou Heitor na varanda principal, contemplando as luzes que pontilhavam a escuridão do mar. Um episódio havia ocorrido mais cedo, e após limpar tudo, ela notou como ele se retraíra, como sempre fazia após esses momentos. Sabe o que mais me incomoda? Ele perguntou sem se virar. Não é a dor ou o constrangimento. É a vulnerabilidade forçada. Lívia se aproximou, parando ao seu lado. A vulnerabilidade não é necessariamente uma fraqueza. Diz a mulher que tem respeito saudável por piscinas, retrucou ele com um meio sorriso. Touché, respondeu ela, usando a expressão favorita dele. Um ponto para você. O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelo som distante das ondas. Quando suas mãos se tocaram levemente no parapeito da varanda, nenhum dos dois se afastou. A Quinta Avenida em Nova York estava decorada para o Natal, com luzes cintilantes e vitrines elaboradas que encantavam os turistas e nova-iorquinos apressados. Dentro da Torre Monteverdi, no entanto, o clima era tudo menos festivo. Absolutamente não.
A voz de Heitor ecoou pela sala de conferências. Não vou me submeter a ser exibido como uma curiosidade médica. Dr. Petrov suspirou, trocando um olhar com Lívia, que permanecia discretamente de pé próximo à janela. Nos 6 meses desde que haviam se mudado para Nova York, ela se tornará não apenas a cuidadora de Heitor, mas sua confidente, embora nenhum dos dois admitisse, algo muito mais complexo. Senhor Monteverdi, o simpósio da Fundação Doenças Raras poderia trazer financiamento crucial para pesquisas sobre sua condição. Sua participação. Meu dinheiro não é suficiente, cortou Heitor. Duplique o orçamento de pesquisa. Triplique, se necessário, mas não me peça para sentar em um palco enquanto médicos descrevem as peculiaridades das minhas fezes para uma plateia. Após a saída do médico, Lívia se aproximou de Heitor, que permanecia tenso, os nós dos dedos brancos de apertar a borda da mesa. O que foi? Perguntou ele, mais áspero do que pretendia. Apenas verificando se precisava de algo, respondeu ela com a calma que havia aperfeiçoado. Miguel está terminando o dever de casa com a tutora. O rosto de Heitor suavizou a menção do menino. Como ele está se adaptando à escola nova. Bem melhor que eu esperava. Aparentemente, ser amigo do homem do prédio com o nome dele, lhe conferiu um status inesperado. Isso arrancou uma risada genuína de Heitor. Espero não estar arruinando a criança. Pelo contrário, Lívia se sentou na cadeira ao lado dele. Você tem sido incrível com ele. Algo no tom dela fez Heitor virar-se para encará-la completamente. Sem mas, ela sorriu. Apenas uma observação. Lívia Castellanos sem uma opinião formada? Devo chamar um médico. Ela riu, mas seu semblante logo ficou sério. Na verdade, acho que você deveria considerar o simpósio. Heitor começou a negar com a cabeça, mas ela continuou antes que ele pudesse interromper. Não pelos motivos do Dr. Petrov, mas pelos seus. Desde que começamos a trabalhar juntos, vi como você se isola. Como trata sua condição como um segredo vergonhoso. Talvez enfrentá-la publicamente. É fácil falar quando não é você que precisa de alguém para limpar seus excrementos quase diariamente. Ele rebateu, levantando-se abruptamente. O silêncio que seguiu foi carregado de tensão. Finalmente, Lívia se levantou também. Tem razão. Não sei como é. Mas sei como é ter um filho que depende de mim para tratamentos que não posso pagar. Sei como é sentir vergonha ao precisar de ajuda. E sei como é assistir alguém que respeito profundamente se diminuir por causa de algo que não tem culpa. Ela se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. E para o registro, limpar seus excrementos nunca foi a parte difícil do meu trabalho. O difícil é assistir você se odiar por algo que só faz de você humano. Naquela noite, a neve caía suavemente sobre Manhattan quando Heitor entrou no quarto de Miguel para o ritual noturno de leitura que haviam estabelecido. Encontrou Lívia adormecida na poltrona ao lado da cama, um livro de astronomia aberto no colo. Miguel colocou o dedo sobre os lábios, sinalizando para Heitor falar baixo. Mamãe está muito cansada, sussurrou o menino. Ela chorou mais cedo. O coração de Heitor apertou. Por que ela chorou, campeão? Miguel deu de ombros. Não sei. Ela disse que estava com algo nos olhos. Mas acho que está triste. Heitor sentou-se na beirada da cama, afagando os cabelos escuros do menino. Sabe, Miguel, às vezes os adultos ficam tristes por coisas complicadas. Como sua doença da barriga? Perguntou o menino com a franqueza típica das crianças. Sim, admitiu Heitor após um momento de hesitação. Como minha doença da barriga. Mamãe diz que não é sua culpa. Que é como minha asma. Só que no seu bumbum. Heitor sufocou uma risada, olhando para Lívia adormecida, seu rosto sereno apesar das marcas sutis de lágrimas. Sua mãe é uma mulher muito sábia. E bonita,
acrescentou Miguel com um bocejo. Sim, concordou Heitor, seu olhar ainda fixo em Lívia. E muito bonita. 2 semanas depois, Heitor Montiverdi subia ao palco do Simpósio Internacional de Doenças Raras. Ao seu lado, não um médico ou especialista, mas Lívia, cujos olhos brilhavam com algo que ia muito além do orgulho profissional. A cidade do Cabo estendia-se majestosamente sob o céu azul cobalto, com a Table Mountain dominando o horizonte enquanto o mar abraçava a costa em tons de turquesa. Na varanda da mansão Montiverdi, situada nas encostas de Kempis Bay, Lívia organizava os medicamentos enquanto Miguel brincava no jardim com a cachorrinha que Heitor havia adotado para ele. Astúcia feminina em estado puro, comentou Heitor, observando o filho de Lívia correr com o animal. Você sabia exatamente o que estava fazendo quando sugeriu visitarmos aquele abrigo. Não faço ideia do que está falando, respondeu Lívia com um sorriso inocente. Pedi apenas que passássemos para fazer uma doação. E saímos com uma cachorra. Que coincidência notável. O ano que havia se passado desde o simpósio em Nova York tinha trazido mudanças profundas. A condição de Heitor, embora ainda sem cura, havia se estabilizado com novos tratamentos. A exposição pública de sua doença, em vez de arruinar sua reputação como temia, havia humanizado sua imagem no mundo corporativo. Mais importante, havia mudado algo fundamental dentro dele. Senhor Montiverdi, chamou Sadi, a governanta. O senhor Takahashi está na linha. Heitor assentiu e dirigiu-se ao escritório para atender a chamada do sócio japonês, não sem antes parar brevemente ao lado de Lívia. Jantamos fora hoje? Aquele restaurante no Waterfront que Miguel adorou. Lívia concordou com um sorriso, observando-o afastar-se. Ainda era estranho para ela, essa nova dinâmica entre eles. Não era mais apenas a funcionária cuidando do patrão doente. Era algo indefinível que havia florescido gradualmente, nutrido por momentos de vulnerabilidade extrema e honestidade brutal. Naquela tarde, enquanto caminhavam pela praia, Miguel corria à frente com a cachorrinha, enquanto Heitor e Lívia seguiam alguns passos atrás. Recebi uma proposta interessante, comentou Heitor, seus dedos roçando levemente nos dela enquanto caminhavam. Uma fundação de pesquisa em Melbourne. O coração de Lívia falhou uma batida. Austrália? Sim. Querem que eu lidere um projeto de financiamento para doenças raras. Ele fez uma pausa. Seria por pelo menos 2 anos. Entendo, respondeu ela, tentando manter a voz neutra. Quando você partiria? Em torno de 1 mês. Se aceitar. Ele se voltou para encará-la completamente. A questão é, não quero ir sozinho. Lívia sentiu a areia sob seus pés parecer menos firme. Está me oferecendo manter meu emprego em Melbourne? A expressão de Heitor endureceu ligeiramente. Não estou falando sobre emprego, Lívia. Antes que ela pudesse responder, um grito de Miguel interrompeu o momento. Não era um grito de alegria, mas de pânico. Ambos se viraram para ver o menino apontando para o mar, onde a cachorrinha havia sido arrastada por uma onda mais forte. Heitor correu instantaneamente, lançando-se nas águas sem hesitação. Lívia congelou momentaneamente, seu medo de águas profundas paralisando-a, antes de correr também na direção do filho. Os minutos seguintes foram um borrão de pânico e adrenalina. Quando finalmente Heitor emergiu com a cachorrinha segura nos braços, seu rosto estava pálido e contraído de dor. Um episódio da síndrome havia sido desencadeado pelo estresse súbito. Naquela noite, após o caos ter se acalmado, a cachorrinha segura e seca, Miguel finalmente adormecido após o susto. Lívia encontrou Heitor na varanda principal, envolto em um roupão depois do banho necessário. Como está se sentindo? Perguntou ela suavemente. Fisicamente? Já tive dias melhores, respondeu ele com um sorriso cansado. Emocionalmente? Bastante constrangido que nosso momento importante tenha sido interrompido por um espetáculo tão
característico da minha condição. Lívia se aproximou, colocando a mão sobre a dele. Sabe o que vi hoje? Vi o homem que conheço, corajoso, impulsivo quando necessário, e completamente dedicado ao que importa. Mesmo que esse homem venha com um pacote de problemas intestinais. Especialmente porque ele vem com suas próprias complexidades, ela sorriu. Como todos nós. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som das ondas. Finalmente, Heitor se virou para ela. Não respondeu minha pergunta não formulada sobre Melbourne. Lívia respirou fundo. Porque ela está incompleta. Não sei o que está propondo exatamente. Estou propondo tudo, Lívia, respondeu ele com uma intensidade que a fez prender a respiração. Um novo começo. Não como minha funcionária. Não como minha cuidadora. Como minha parceira. Em todos os sentidos. Heitor, a menos que esteja lendo completamente errado o que tem acontecido entre nós no último ano. Ela sorriu, tocando o rosto dele suavemente. Você nunca lê nada errado. É um dos seus talentos mais irritantes. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se algo que havia estado em construção por meses finalmente encontrasse sua forma definitiva. O sol de Melbourne banhava o extenso jardim da propriedade Monteverdi Castellanos. Sob um carvalho centenário, mesas estavam arranjadas para o evento que Miguel, agora com 10 anos, havia insistido em chamar de a festa do finalmente. 10 meses haviam se passado desde a mudança para a Austrália. 10 meses de adaptação, desafios, sorrisos, e sim, episódios da síndrome que, embora menos frequentes com os novos tratamentos, ainda eram parte da realidade que compartilhavam. Nervosa, perguntou Sadie, ajustando o vestido de Lívia uma última vez. Curiosamente, não, respondeu ela, observando pela janela os convidados que chegavam. Acho que quando você já limpou as fezes de alguém por quase 2 anos, o casamento parece o passo mais natural do mundo. Ambas riram, uma risada que há alguns anos teria parecido impensável para Lívia. No jardim, Heitor ajustava a gravata borboleta de Miguel, que levava muito a sério seu papel de padrinho. Lembra do que conversamos? Perguntou Heitor. Sim. As alianças ficam comigo até o momento certo. E não posso correr atrás da pipoca durante a cerimônia, mesmo que ela pareça estar convidando. Miguel repetiu solenemente, referindo-se à cachorra que agora era parte inseparável da família. Heitor sorriu, afagando os cabelos do menino. Exatamente. Heitor, Miguel assumiu subitamente uma expressão séria. Posso te chamar de pai depois de hoje? A pergunta pegou Heitor desprevenido, fazendo sua garganta apertar com emoção. Se sua mãe concordar, nada me faria mais feliz, Miguel. O menino assentiu satisfeito. Ela vai concordar. Ela disse que você já é como um pai para mim mesmo sem o papel. A cerimônia foi íntima e significativa. Quando Lívia caminhou pelo corredor improvisado entre as mesas do jardim, seu vestido simples mas elegante contrastando com o verde intenso da vegetação, Heitor sentiu seu coração acelerar de uma forma que nenhum episódio da síndrome jamais havia provocado. Os votos foram trocados com a mesma honestidade que havia caracterizado todo o relacionamento deles, sem romantização excessiva, mas com um realismo afetuoso que fez os convidados alternarem entre risos e lágrimas. Durante a recepção, Dr. Petrov ergueu sua taça em um brinde. A prova viva de que a medicina ainda tem muito a aprender sobre o poder curativo do amor. Heitor revirou os olhos dramaticamente. Por favor, doutor. Vamos manter a sentimentalidade em níveis aceitáveis. Minha síndrome ainda está muito presente, como você bem sabe. Mas você está diferente, insistiu o médico. Os resultados não mentem. Tarde da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Heitor e Lívia caminhavam descalços pela grama ainda úmida de orvalho. Miguel dormia no colo de Sadie em uma das mesas. Sabe, começou Heitor,
Quando contratei uma cuidadora 2 anos atrás, limpeza de fezes era o único serviço que eu esperava. Lívia riu, encostando a cabeça no ombro dele. E eu esperava apenas um salário decente. Olha onde estamos agora. Você tem noção do quanto transformou minha vida? A voz dele estava carregada de emoção. Antes de você, eu tinha aceitado que passaria o resto dos meus dias isolado, gerenciando meu império de longe, envergonhado do meu próprio corpo. E você me deu muito mais do que um emprego, Heitor. Você me deu dignidade. Um futuro para Miguel. E acima de tudo, mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza. Heitor parou, virando-se para encará-la. Tenho uma surpresa para você. Queria esperar até amanhã, mas... Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e entregou a ela. Lívia o abriu, curiosa, e seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo. A Fundação Maltron Arada? Você criou uma fundação? Sim, confirmou ele. Para pesquisa e suporte a pacientes com doenças raras digestivas. E o mais importante. Ele apontou para a última página. Queremos contratar cuidadores e treiná-los não apenas nas questões práticas, mas na abordagem humana. E adivinha quem vai liderar esse programa? Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Isso é perfeito. Você transformou a coisa mais humilhante da minha vida em algo significativo, Lívia. Parece justo que outras pessoas possam se beneficiar disso. Quando ele a beijou sob o céu estrelado de Melbourne, Heitor sentiu uma pontada familiar em seu abdômen, um episódio se anunciando. Anos atrás, isso teria arruinado o momento, enviando-o para o isolamento envergonhado. Agora, ele simplesmente sussurrou no ouvido dela. Acho que precisaremos voltar para casa logo. Meu intestino resolveu participar das celebrações. Lívia entrelaçou seus dedos nos dele, sorrindo. Então vamos para casa, Sr. Monteverdi. Afinal, prometemos ficar juntos na saúde e na doença, não foi? Enquanto caminhavam de volta para buscar Miguel, Heitor refletiu sobre a ironia do destino. Uma condição que deveria tê-lo condenado à solidão havia, indiretamente, lhe trazido a família que nunca soube que desejava. E Lívia, contratada para lidar com o aspecto mais degradante de sua existência, havia se tornado a pessoa que o fazia sentir-se mais digno. A síndrome de Maltron Arada continuaria sendo parte de sua vida, mas não mais definiria quem ele era. E isso, percebeu Heitor, era o maior presente que Lívia lhe havia dado, não a limpeza física nos momentos de crise, mas a limpeza da vergonha que havia nublado sua alma por tanto tempo. E assim, meus amores, terminamos esta história que nos lembra que o amor autêntico acontece quando nos permitimos ser verdadeiramente vistos, com nossas fragilidades, imperfeições e tudo o que tentamos esconder do mundo. Heitor e Lívia nos ensinam que às vezes, é justamente aquilo que consideramos nossa maior vergonha que pode abrir as portas para nossa maior felicidade. Espero que esta história tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o meu. Volto em breve com mais narrativas que celebram o amor em todas as suas formas inesperadas. Até a próxima! E antes de sair, comentem a palavra esperança para sabermos que você assistiu até o final.